Então, agora que nós já conhecemos alguns grupos funcionais, vamos ver como eles nos ajudam a saber a nomenclatura dos compostos orgânicos. Vocês precisam ter em mente que o nome de um composto orgânico de uma cadeia normal e não aromática se dá pelo esquema prefixo, infixo e sufixo, onde o prefixo ele vai indicar o número de átomos de carbono do meu composto orgânico. O infixo ele vai me indicar o tipo de ligação, ou seja, ligação simples, dupla ou tripla. E também vai me indicar o quantitativo de ligações insaturadas, ou seja, dupla ou tripla. E já o sufixo vai me indicar qual grupo funcional eu tenho no meu composto orgânico. Então, vamos ver aqui uma tabela exemplificando isso. Olha aqui eu tenho o prefixo, indica o número de carbonos. Se eu tiver um carbono, quer dizer que o meu prefixo vai ser met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but e assim por diante. Já a minha partícula intermediária, que no caso é o meu infixo, vai me indicar o tipo de ligação, não é isso? Então, se eu tiver apenas ligações saturadas, ou seja, ligações simples, o meu infixo vai ser an. Se eu tiver ligações insaturadas, dupla, em. Se eu tiver ligação tripla, in. Agora vamos ver aqui um exemplo. Daqui a pouco nós voltamos para os outros casos de insaturações. Aqui nós temos um composto orgânico onde estão presentes somente hidrogênio e carbono. Ou seja, eu tenho aqui um hidrocarboneto. E aí eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, quer dizer que o meu prefixo vai ser qual? Prop. Tá aqui. Eu tenho apenas ligações saturadas, ou seja, ligações simples. Então, quer dizer que o meu infixo vai ser an. E como eu tenho um hidrocarboneto, eu vou ter o sufixo o. Agora, vamos ver onde é que eu encontro o meu sufixo. Eu coloquei aqui na tabela para vocês. Deixa eu voltar aqui. Ó, veja. Hidrocarboneto, sufixo o. Álcool, sufixo ol. Aldeído, sufixo al. Então, ó, no caso de um hidrocarboneto, eu tenho aqui o eteno. Por que a nomenclatura desse composto é eteno? Porque eu tenho 2 carbonos. Então, quando eu tenho 2 carbonos, o meu prefixo é et. Eu tenho aqui uma ligação dupla. Então, o meu infixo é en. E O, porque eu tenho um hidrocarboneto. Então, forma eteno. No caso do álcool, vamos lá. Eu também tenho 2 carbonos. Et. Só tenho ligações simples entre carbono-carbono. An. E ou porque é um álcool. Então, veja, uma dica e também o que é correto, no caso, é que eu só vou colocar o tipo de ligação an, en ou in referente à minha ligação carbono-carbono e não carbono outro elemento. Vai ser an se a minha ligação carbono-carbono for simples. Vai ser en se a minha ligação carbono-carbono for dupla. E in se a minha ligação carbono-carbono for tripla. Ou seja, eu não vou levar em consideração a ligação que o carbono está fazendo com outro elemento diferente de um carbono. Porque veja aqui no exemplo do caso de um aldeído. Eu tenho aqui o metanal. Metanal, porque eu tenho apenas um carbono. Se eu tenho apenas um carbono, é met. An, porque o meu carbono não está fazendo ligação com nenhum outro elemento. Então vai ser simples, né? É an. Ou seja, eu não levo em consideração a ligação dupla que o meu carbono está fazendo com o meu oxigênio. Então ficou metanal, porque o meu sufixo de um aldeído é al. O caso da cetona, que fica melhor de visualizar essa questão do tipo de ligação. Na cetona, o meu grupo funcional faz uma ligação dupla com o oxigênio. Só que no nome, como é que está? Prop, porque eu tenho 1, 2, 3 carbonos, e an,
Porque o carbono só fez ligações simples com outro carbono. Então, ligação simples carbono-carbono é AN. Ona, porque eu tenho aqui, ó, uma cetona, onde eu tenho o grupo carbonila ligado a mais 2 outros átomos de carbono de forma direta, ok? Ácido carboxílico, o meu sufixo é oico. Então, ó, eu tenho aqui 2 carbonos. Et, an, porque eu tenho aqui uma ligação simples. E oico, porque eu tenho o grupo ácido carboxílico. Agora, por que eu botei aqui ácido etanóico? Porque quando eu identifico que eu tenho um ácido carboxílico, eu logo preciso colocar de forma antecipada o nome ácido. Então, toda vez que eu tiver o grupo funcional ácido carboxílico, na minha nomenclatura, eu vou preceder com o nome ácido. E depois eu entro com a regra de sufixo, infixo, prefixo, infixo e sufixo, ok? Então, vamos seguir aqui. Outro exemplo. Essa parte aqui é só para nomenclatura de hidrocarbonetos, que é por onde é mais fácil começar a entender como é que eu construo a nomenclatura. Mas da parte de prefixo e infixo, é a mesma regra para qualquer outro tipo de grupo funcional. Então, aqui no caso de um hidrocarboneto, se são todos hidrocarbonetos, o meu sufixo vai ser O. Se fosse outro grupo funcional, eu iria mudar somente o meu sufixo. Então, vamos ver. Nesse caso aqui, eu tenho 2, 3, 4 carbonos. Eu tenho 4 carbonos, o meu prefixo vai ser but. Eu tenho aqui, ó, uma ligação simples entre carbono e carbono. Então, vai ser en. Coloquei aqui. E como eu tenho apenas um hidrocarboneto, sufixo O. Agora, vamos lá. Por que eu circulei aqui o número 1 e comecei a circular as minhas ligações insaturadas? Porque é muito importante eu indicar onde é que essa minha ligação insaturada está ocorrendo. No caso do buteno, a minha ligação dupla, ela ocorreu no carbono 1. Por isso que agora eu vou começar a escrever a localização dos meus carbonos. Então, a minha ligação dupla está no carbono localizado na posição 1. Então, como é que eu vou escrever? But, indicando que eu tenho 4 carbonos. Após, eu vou escrever a posição da minha ligação insaturada. Se está no carbono 1, eu escrevo aqui 1. En, me indicando que é uma ligação dupla. E O, que é um hidrocarboneto, né? Aí, ou eu escrevo but, um eno, ou um buteno. Veja aqui no caso deste próximo composto. Eu tenho 5 carbonos. Se eu tenho 5 carbonos, o meu prefixo é pente. Tá aqui. Veja que a minha ligação tripla está ocorrendo no carbono e localização 2. Então, eu boto 2 in e O de hidrocarboneto. Então, eu tenho pente 2 ino. Ou posso escrever 2 pentino. Aqui no próximo composto eu tenho 5 carbonos, né? Então, é penta. Agora, observe que eu tenho 2 ligações duplas. Se eu tenho 2 ligações duplas, eu preciso indicar onde é que as 2 ligações duplas estão ocorrendo. Uma está ocorrendo no carbono 1 e a outra no carbono 3. Então, penta 1,3. Dien. Por que dien? Porque, ó, vamos aqui botar para a tabela. Se eu tenho uma ligação dupla, é en. Se eu tenho 2 ligações duplas, dien. Di está me indicando que são 2 ligações duplas. Então, eu coloco aqui, penta 1,3 dieno. Se eu tivesse 3 ligações duplas aqui na minha cadeia carbônica, eu iria colocar penta, a indicação da localização dos meus carbonos, que estão em ligação dupla, trieno, ok? Agora, veja aqui, no caso do heptadieno. Observe que eu comecei a contar a localização dos meus carbonos de trás para frente, partindo dessa extremidade aqui. Mas por que, nesse caso, eu comecei a contar de trás para frente e nos outros casos eu contei do início para o final, normalmente? Porque quando eu vou construir a nomenclatura,
eu preciso sempre colocar as minhas ligações duplas ou os meus grupos funcionais na posição do carbono de menor número. No caso de um hidrocarboneto, como eu só tenho carbono e hidrogênio, eu vou considerar somente a posição da minha ligação dupla. Bora entender isso melhor. Se eu começar a contar a localização dos meus carbonos partindo dessa extremidade aqui, onde é que a minha ligação dupla ficaria? Vamos ver? 1, 2, 3, ficaria aqui uma ligação dupla. 4, 5, ficaria na posição 3 e 5. Agora, vamos contar dessa extremidade aqui até aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Dessa forma, de trás para frente, eu tenho que as minhas ligações duplas ficam no carbono 2 e no carbono 4. Ou seja, a ligação dupla está ficando na posição do carbono de menor número. Então, se eu tenho hidrocarbonetos, para começar a contar a posição dos meus carbonos, eu vou levar em consideração que as minhas ligações insaturadas precisam estar localizadas no carbono de menor número, certo? Agora, se eu tiver outro grupo funcional fora hidrocarbonetos, qualquer outro exceto hidrocarbonetos, eu vou seguir outra regra. No caso, é preciso iniciar a numeração dos carbonos a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Se eu tiver um grupo hidrocarboneto, eu vou iniciar a contagem a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, se eu pensar em prioridade de grupo funcional e ligação insaturada, eu vou dar prioridade sempre ao grupo funcional e estar no carbono de menor posição, ok? Bora ver isso em outro caso? Ó, veja aqui. O 2-butanol, bora iniciar por ele. Eu vou começar a contar dessa extremidade aqui. Butanol, se termina em ol, quer dizer que é um álcool. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Veja que a minha hidroxila está no carbono de posição 2. Se eu começar a contar daqui para cá. Mas se eu começasse a contar dessa extremidade aqui, veja que a minha hidroxila vai ficar no carbono de posição 1, 2, 3. Então, nesse caso, eu vou começar a contar a localização dos meus carbonos desse lado para cá, porque aí a minha hidroxila vai ficar no carbono de posição 2. A mesma coisa vai acontecer com o butanol. Vamos lá. Essa ligação da hidroxila com esse carbono não conta, tá? Aqui é minha hidroxila, então eu vou começar a contar os meus carbonos partindo daqui, porque esse tracinho me indica a ligação hidroxila-carbono, certo? Então, 1 carbono, 2, 3, 4. Dessa forma, a hidroxila ficou no carbono 1. Se eu começar a contar dessa extremidade para cá, a minha hidroxila ficaria no carbono 4. Então, está incorreto. Eu sempre vou começar a contar a posição dos meus carbonos a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, ok? Ó, vamos ver aqui. Agora um caso que tenha uma insaturação e um grupo funcional. Veja que nesse caso aqui eu tenho 5 carbonos. E tenho aqui, ó, um grupo funcional, que é um ácido carboxílico. Eu tenho o carbono realizando uma ligação dupla com o oxigênio e realizando uma ligação simples com a minha hidroxila. E também tenho aqui, ó, uma ligação dupla. Eu tenho uma ligação dupla e um grupo funcional diferente de um hidrocarboneto. Então, eu vou dar prioridade ao meu grupo funcional, para que ele fique no carbono de menor numeração da posição. Logo, eu vou começar a contar os carbonos dessa extremidade aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O meu grupo funcional ficou no carbono 1 e a minha ligação dupla ficou no carbono 3.
Dessa forma, eu vou escrever pente, indicando que eu tenho 5 carbonos, 3, indicando que eu tenho uma ligação dupla no carbono 3, e oico, que é um ácido carboxílico. Aí, ou eu escrevo assim, ou eu coloco 1 pente 3 em oico, ou 1 3 pentenoico, ok? Ou aqui é a mesma coisa, eu tenho uma ligação tripla e tenho o ácido carboxílico aqui. Eu tenho 4 carbonos, então, but 3, porque a minha ligação tripla está no carbono 3, e oico, porque é um ácido carboxílico. Então, se o meu grupo funcional está nessa extremidade, eu vou começar a contar desse carbono aqui, e não deste, ok? Agora, veja, voltar aqui, no caso do etanol, aqui embaixo. No etanol, por eu ter et, quer dizer que eu tenho apenas 2 carbonos, né? Na minha cadeia carbônica. Então, eu não preciso identificar onde é que está o meu grupo funcional nesse caso. Eu não sou obrigada, eu posso identificar se eu quiser, mas eu não preciso. Porque se eu botar a minha hidroxila nesse carbono aqui, vai ser um etanol. Se eu colocar nesse carbono aqui, vai ser um metanol também, porque eu preciso começar a contar os meus carbonos a partir da extremidade mais próxima do meu grupo funcional. Então, como eu tenho 2 carbonos, a ordem não vai alterar o meu produto, sempre vai ser um etanol, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho algumas regras gerais de nomenclatura de um composto de cadeia normal. Algumas dessas regras eu já citei. Aí vamos fazer agora essas regras na parte 3 da nossa aula, certo?